encontrou comigo no restaurante e mandou um abraço para você. Wanda e o filho dela, o Beto. Os dois conversaram comigo longamente lá no restaurante ontem. Wanda, a mãe do Beto, e Beto, filho da Wanda, muito obrigado por estar acompanhando aqui, não é? Eu retribuo o abraço de longe. E uma hora dessa, quem sabe a gente se encontra aí nos mercados da vida, porque eu não estou tendo dinheiro, então eu não vou nem em mercado mais. Isso para mim é coisa de gente rica, se é que você me entende, né? E aí a gente acaba ficando enclausurado. Mas olha só, obrigado mesmo pelo carinho da companhia de sempre aqui. Mandar um beijo para a Heloísa, que hoje faz aniversário também. Heloísa é uma menininha de 10, 11 anos, né? Ela também diz que acompanha com o pai dela, o seu Isaías. Eles acompanham o programa Opinião também, lá no Santa Isabel de Vargem Grande. Tá? Obrigado a vocês também pelo carinho da companhia. Então, a você que acompanha a Opinião também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, muito obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre, viu? Daqui a pouquinho a gente faz 3 anos no ar aqui e a gente agradece a quem? Ao Lorenberg? Também. Ao Dorileu? É bom, né? Por questão de juízo. Mas principalmente a você que nos dá o prestígio da companhia a cada noite aqui. Sem você a gente vai falar para quem? Para as paredes? Gilberto Figueiredo, satisfação em tê-lo aqui, rapaz, depois de algum tempo, não é? É bom que você tenha aceito, para a gente é muito bom que você tenha aceito o nosso convite, e para quem está assistindo, melhor ainda, porque é um espaço aqui, inclusive para prestação de contas, para anunciar aquilo que está vindo por aí, enfim, falar aquilo que houve de bom no ano que passou, principalmente durante a época em que você esteve lá na dianteira da Secretaria de Saúde. Houve uma trégua para disputar eleições, acabaram as eleições, acabou-se o período eleitoral. Você está voltando aí e reassumindo. Boa noite, bom tê-lo aqui. E eu já vou pedir assim que você, en passant, que seja, faça aí uma pincelada dessa pausa que você deu na Secretaria de Saúde para disputar a eleição, como é que foi, não houve êxito na eleição propriamente, houve uma boa votação, diga-se de passagem, não é? Imagino que você tenha muito a agradecer a essas pessoas que votaram. E que experiência que você tira dela e agora essa retomada aqui na saúde do Estado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, a todos que nos acompanham aqui no Opinião. E é um prazer imenso estar aqui. E eu já quero também, de pronto, iniciando, já que você estava parabenizando o aniversariante do dia, hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia do aniversário da nossa assessora, Ana Carolina. Por isso que nem no dia do aniversário ela nos abandona. Então pode dar um close nela aí, que hoje que a Ana nós estamos comemorando. Veio de calça verde, calça nova, aniversário da nossa sandália assessora nova. aqui. Ô, Então, Aninha, e nem chama para as festas, né? Logo depois aqui tem festa Aí, na casa tá vendo? dela. A gente nem... Mas, Paulo, parabéns, viu? Que Deus te proteja, que essa data se repita por inúmeras outras ocasiões. Você acredita em Deus, né? Que o zeloso guardador esteja sempre ao seu redor por onde você for. Ana Lanzarini, assessora, braço direito de Gilberto. Sem ela, o Gilberto não é absolutamente nada. É ela que controla tudo. Mas você dizia como é que foi essa passada aí pelo pleito eleitoral que aconteceu no ano passado. Eu digo que tudo na minha vida, sempre disse, em todos os momentos que tive a oportunidade de comunicar, que nada acontece na minha vida senão vontade de Deus. Certo dia, alguém me abordou e falou assim, você perdeu a eleição e tal. Eu falei, olha, a gente só perde aquilo que a gente tem. Eu não perdi nada porque eu não era deputado. Eu só ganhei em ter sido candidato, né? Primeiro que a minha primeira empreitada nas eleições foi como vereador quando eu tive 4.200 votos em Cuiabá. Eu tive nessa última eleição mais de 28 mil votos. Eu só tenho a agradecer a todos os 28 mil eleitores que acreditaram no Gilberto, que queriam ver Gilberto na Assembleia Legislativa. Por força da legislação eleitoral, é regra do jogo, nada que se reclamar nisso.
eu decidi ser fiel ao meu partido, ao governador, permaneci num partido que tinha candidatos de grande envergadura, né, que seria um pleito difícil, mas eu ajudei a contribuir com a eleição de 4 deputados e eu não era nada, hoje eu sou o primeiro suplente de um dos maiores partidos, a qualquer momento, se houver a necessidade, eu posso assumir. Então eu acredito que eu só tive a ganhar, sou muito feliz e grato a todos que me trouxeram até aqui. Mas quis Deus também que eu retornasse à área da saúde até para finalizar entregas importantes que nós iniciamos na gestão do governador Mauro Mendes. E eu estou feliz, né, com esses desafios que nós temos pela frente, com a entrega das unidades novas, dos hospitais, enfim. É uma importante missão, Deus me colocou nessa missão e eu vou dar tudo para conseguir entregar o máximo à população, além daquilo tudo que já foi feito pelo governo, mas agora a ordem do dia é melhorar de forma substancial a eficiência do governo do Estado e isso nós vamos fazer. Entregas essas que a gente vai, pelo menos algumas, né? A gente vai esmiuçar já aqui, tem os hospitais aí, Hospital Central, que tá bombando lá, bicho. Já passou por lá? Lá na frente por lá? Eu não vou lá dentro porque eu sempre passo por lá. O negócio está ficando um negócio, não é? E vamos falar também dos outros hospitais aí, outras unidades. Fora isso, outras questões mais, não é? Outras questões relacionadas à saúde pública aqui no estado de Mato Grosso. Sua votação mesmo, a exata foi quanto? Deixa eu ver aqui. 28.248 Esse votos. Lorenberg Exatamente. não perde. Muito obrigado a todos os 28.242 248 votos. 248 eleitores que acreditaram em Gilberto Figueiredo e me colocaram como primeiro suplente. Eu tive mais votos, professor, do que 11 vereadores, do que 11 deputados eleitos. Exatamente. A legislação eleitoral, né, como eu disse, faz parte da regra do jogo, mas eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento que tive da população mato-grossense. Professor Lorenberg. Eu vou pegar carona nessa resposta que o senhor acabou de nos dar, secretário. Antes de mais nada, parabenizando, porque foi uma belíssima, mas uma belíssima votação mesmo. Sobretudo quando a gente olha os números que foram distribuídos no estado de Mato Grosso. Desses 28.248 votos, o senhor obteve 11.661 votos em Cuiabá. Em Barra do Garça, Paulo, lá na sua terra, 785 votos. E em Poconé, bem aqui próximo, 765 votos. Ou seja, é uma belíssima votação. Por isso eu estou parabenizando, porque foi uma vitória mesmo. Foi maior do que cada votação de 11 parlamentares eleitos e reeleitos. E aí eu iria fazer 2 perguntas, mas o senhor já respondeu a primeira. Então vou fazer a segunda questão. O que errou na campanha do senhor? O que cometeu erro? A equipe e o senhor cometeram erros que impediram, impediram a sua vitória, a sua eleição? É difícil de precisar. Como eu disse, eu estava num partido cujos candidatos, já testados nas urnas, eu disputei uma eleição contra o presidente da Assembleia Legislativa, contra o líder do governo, com um ex-governador, ex-senador, ex-deputado, ex-prefeito, com um outro parlamentar que foi eleito já 5 vezes deputado estadual, representado pela Assembleia de Deus, enfim. Era uma competição num caminho difícil, e sempre soubemos que seria difícil. E os candidatos tiveram uma excelente performance, basta ver a quantidade de candidatos que já eram parlamentares e que foram reeleitos. A Assembleia Legislativa teve uma grande performance dos deputados. Parece que dos 24, 18 retornaram. Então, não seria fácil e muito mais difícil no partido. Como eu disse, eu quis ser leal ao partido. E ao governador, se eu tivesse migrado para outros partidos que me convidaram, provavelmente eu estaria eleito. Mas a regra do jogo, é assim que se estabelece. Eu não era um candidato abastado financeiramente, eu acho que desses eleitos foi aquele que menos investiu na candidatura, e eu fui eu diria, um secretário muito técnico, nem tanto político, mas muito técnico, e assim exigia a função num período difícil que nós recebemos o governo do Estado, em especial a Secretaria de Saúde. Então, como eu disse, não há muito do que reclamar desse resultado. Faltou pouco,
mas com certeza um dia, em algum momento, eu estarei lá contribuindo com o Estado de Mato Grosso. E hoje eu estou à frente de uma secretaria que tem quase 3 bilhões de orçamento para promover melhorias substanciais na saúde. Então eu não me sinto nem um pouco diminuído em relação a esse resultado e também não fico me aprofundando procurando aonde está o erro, o defeito. Eu fiz aquilo que eu podia fazer, trabalhei muito. Você percorreu o trecho? Caso aqui que teve 700 e poucos votos lá, outras regiões... regiões... Eu viajei muito, eu conheci municípios que como secretário eu nunca tinha ido, né? Então isso possibilitou conhecer melhor as estruturas de saúde do estado de Mato Grosso. O professor citou alguns municípios, mas eu fui muito bem votado em Nova Canaã, eu tive recorde, eu fui o candidato mais bem votado em Carlinda, né? Em municípios que tradicionalmente têm candidatos que eram bem representados nesses municípios. Então eu me sinto muito feliz, eu não fiquei aprofundando em tentar achar culpados, coisa desse tipo. Eu sabia que era difícil, nós sabíamos que é difícil, e a minha permanência no partido ajudou a eleger 4 deputados, porque os votos de todos somam para o coeficiente eleitoral. Talvez se eu tivesse deixado o partido, não teria eleito 4, teria sido 3. Né? Então eu não tenho nenhuma tristeza em relação a isso. É lógico, queria ser eleito, não vou ser hipócrita que eu não queria, mas estou feliz, trabalhando pela população que mais precisa. Diante dessa vontade que você tinha, não é, da eleição propriamente, eu estou usando uma liberdade de chamar de você, porque vontade, eu nunca tive problema. Passa pela sua mente ou estratégia o plano de assumir a Assembleia Legislativa numa composição ali, enfim, primeiro suplente, não é? De repente, sempre há aquelas questões de articulação política, aí no caso caberia mais ao governador, não é? Ou você faz questão da secretaria, que tem um orçamento muito importante, mas proporcional a esse orçamento muito grande, muito significativo, né? Há uma demanda igualmente, não é, enorme. Como que você está avaliando isso aí? Existe a possibilidade de assumir a Assembleia na articulação política ou você prefere obedecer ao que o curso que está sendo colocado aí? Eu nem torço para que isso aconteça de curto prazo, né? Eu tenho uma vontade muito grande de entregar, em especial, o funcionamento do mais moderno hospital de alta complexidade de Mato Grosso, que é emblemático, começou a ser construído 36 anos atrás, né? Então, ir para a Assembleia nesse momento interromperia um trabalho que é muito importante, que está na prioridade do nosso governo, e é uma prioridade para mim deixar esse legado entregue. Eu não fico fazendo essas contas, né? Todo dia alguém me encosta e fala assim, fulano vai para o TCE, fulano vai virar secretário. Eu, para ser sincero, eu não contabilizo, não faço, não existe nenhum planejamento por parte do governo para abrir espaço para um deputado sair para Gilberto assumir. Isso não faz parte de conversa, nunca teve na mesa com o governador, eu nunca fiz pedido para nenhum dos eleitos, né? Isso, se acontecer, vai acontecer pelas contingências, por ter uma necessidade, caso alguém venha a se afastar por alguma razão. Mas, como eu disse, estou feliz, eu acho que nós temos uma missão importante. Talvez como deputado eu não conseguisse entregar tanto quanto tenho a oportunidade de entregar como secretário. Logo após a eleição, no dia seguinte, o governador me convidou para retornar ao cargo. Eu pedi ao governador, falei, olha, desde que eu comecei a trabalhar com uma carteira assinada, aos 16 anos de idade, como office boy na Secretaria de Estado de Saúde, ou seja, eu estou falando em 45 anos atrás, eu nunca tive 3 meses para me dedicar exclusivamente à minha vida. Então, eu falei, governador, me deixe esses 3 meses, que foi outubro, novembro, dezembro, para me cuidar da minha saúde. Você vê que eu estou conversando com vocês e não tossi nenhuma vez. Isso é reflexo ótimo, porque da outra vez você tossiu aqui que nem um condenado. Isso tem a ver com a minha saúde. Por conta da questão então, da Covid, né? Fui dedicar a minha família, a minha saúde, descansar, viajar, visitar os meus irmãos, enfim. Eu cuidei de mim nesse período e foi muito bom ter feito isso, né? Porque senão eu nunca, nos últimos 10 anos praticamente, eu não tive uma férias regular como deveria ser. Então isso foi muito bom. Eu voltei agora em janeiro com força total, com muita dedicação e com o nosso time lá, tenho certeza que nós vamos sim
junto ao governador, junto ao nosso secretário-chefe da Casa Civil, aos nossos colegas secretários, à nossa primeira-dama, nós vamos fazer entregas significativas na saúde ao longo desse segundo mandato do governador Mauro Mendes. Cuidou da própria saúde para cuidar agora da saúde de todos, né? Para continuar cuidando da saúde dos mato-grossenses à frente da SES, Secretaria de Estado de Saúde. Antes de ir para o intervalo comercial, rapaz, tem um recado aqui, Lorenberg, eu quero também uma pincelada sua antes de ir para o intervalo comercial, depois que eu ler esse texto aqui, que é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, porque há decisões que a gente toma, há situações que a gente toma a decisão e depois revê a decisão tomada, não é? Um passinho para trás, porque o que vale é o bom senso. Olha só, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso informa que, considerando o disposto no parecer da Procuradoria-Geral do Poder Legislativo e na notificação recomendatória número 001/2023 do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, arquivou o requerimento número 05/2023, protocolo número 16/2023, relativo à criação de uma subcomissão temporária com o escopo de acompanhar em loco os eventos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro do presente ano. Ademais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso reafirma o seu compromisso com a defesa intransigente da democracia, não compactuando com quaisquer atos de caráter antidemocrático. Cuiabá, Mato Grosso, 13 de janeiro de 2023. Quem assina esta nota são os deputados Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Este é o recado que eu gostaria de deixar, porque você sabe que foi aprovado nos últimos dias aí, não é? Essa subcomissão, a maioria dos deputados, a maioria votou, aprovou, não é? Depois houve o trabalho da Procuradoria-Geral do Poder Legislativo e que culminou com essa decisão aí. Uma orientação feita e a orientação, pelo bom senso, foi acatada aí pela mesa diretora e essa é a nota, recuando, portanto, essa decisão ela não vai mais ter efeito. Não vai mais ter efeito. E eu gostaria de ouvir Lorenberg Alves, rapidão, antes de irmos para o intervalo comercial, sobre esse recuo aí da Assembleia. Paulo, mas muito rapidamente, duas observações, concordando em gênero, número e grau com você, quando você mencionou que deve recuar. Toda vez que nós temos uma situação difícil, recua-se para tomar fôlego e ter a noção e a clareza dos acontecimentos. A Assembleia Legislativa, a meu juízo, embora tivesse 3 ou 4 parlamentares defendendo a criação dessa subcomissão, a Assembleia Legislativa recuou e recuou de uma forma clara e evidente e acertou. Não errou não, amigo. Acertou e acertou muito. Porque no Estado democrático, sem o Legislativo, não há Estado democrático. O Legislativo é imprescindível no Estado democrático. Ora, ser imprescindível no Estado democrático, o próprio Legislativo não pode bater contra a sua própria existência, que é exatamente defender aqueles que agridem o Estado democrático. A segunda observação, lembrando, até onde eu sei, Paulo, talvez tenha tido algum recuo, mas o Estado de Mato Grosso do Sul, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, está defendendo a criação de uma comissão que ajude os mato-grossenses do Sul que estejam presos lá em Brasília, em razão exatamente disso. O Ministério Público não agiu, pelo menos até o momento que eu soube da notícia. Então, e aqui o Ministério Público do Estado de Mato Grosso agiu, exigiu, só que a Assembleia Legislativa, pelo que a gente acabou de ler aqui, se baseou por um trabalho feito a miúde
pela sua Procuradoria-Geral. E, por conta disso, tomou a decisão, ou seja, aquela proposta de autoria do Catani, deputado Catani, que foi aprovada nos últimos dias, foi arquivada. Tá certo? Na minha avaliação, fez muito bem, em função até, principalmente, dessa defesa intransigente da democracia. Nós temos que zelar por ela, porque ela é o que nos mantém de pé. O programa Opinião vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. Falar em Dorileu, daqui uns dias, que dia que é hoje, rapaz? É daqui uns dias, né, Lorenberg? Vai ter o jogão lá, né? Vai. Quando eu falo Dorileu, eu lembro do misto também, rapaz. Cuiabá, misto e Cuiabá. E o Lorenberg disse que vai torcer pro... Misto, claro. Ah, bom. Então tá, dia 21 a gente vai estar acompanhando, eu também vou torcer pro misto, viu? O Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br, tem os seguintes destaques neste momento. Justiça determinou que a Prefeitura de Cuiabá disponibilize a lista de pessoas na fila de espera por cirurgias na capital no prazo máximo de 180 dias. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, dia 16. Requerimento da lista foi feito pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Na ação, julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Justiça apontou obrigatoriedade do respeito ao princípio da transparência. Defesa tentou aí um argumento que a Procuradoria estaria inapta a realizar o requerimento, uma vez que a legitimidade para o acesso seria da Câmara de Cuiabá. Contudo, ao longo do processo, o entendimento da Justiça apoiou o requerimento. Isso porque, após apontamento da Procuradoria-Geral do Estado, foi destacado que, abre aspas, todos têm direito a receber informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral acerca dos atos e projetos do Estado e dos municípios antes de sua aprovação ou na fase de sua implementação. Fecha aspas. Também aí do Gazeta Digital consta a seguinte notícia. Senador Jaime Campos, do União Brasil, disse que apoiadores do ex-presidente derrotado Jair Messias Bolsonaro, do PL, transformaram o país em, abre aspas, hospício a céu aberto, fecha aspas, ao comentar aí sobre os ataques terroristas em Brasília. Os radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Palácio do Planalto. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de pau e pedras, tudo destruído. Policiais militares tentaram conter bolsonaristas com o uso de spray de pimenta. Eles invadiram a área de contenção, entretanto, que cercava os espaços que foram totalmente depredados. Nesta segunda-feira, dia 16, o parlamentar afirmou que o país está, aspas, doente, e acrescentou que somente psiquiatras poderiam explicar o ocorrido. Abre aspas para o Jaime. Eu confesso que me causou surpresa o que está acontecendo no Brasil. Me causou surpresa. O Brasil ficou doente. O Brasil virou quase, nos últimos tempos, um hospício a céu aberto. Sei lá quem pode explicar a causa disso tudo. Um bom psiquiatra, não sei. O que aconteceu? Perderam a referência, fecha aspas,
disse Jaime Veríssimo de Campos, também aí condenando aquilo que não tem outra forma de fazer senão condenar, que são os atos que ocorreram lá em Brasília no último dia 8, uma vergonha, não é? Que, Gilberto, se você fosse, mesmo que não seja deputado, né, mas como cidadão, aquilo que aconteceu lá em Brasília, terrivelmente condenado. Aliás, é uma coisa lamentável que, além de tudo, dos prejuízos que causaram, né, mancharam também o nome do país lá fora, e é algo para se limpar essa mancha aí, ó, vai demorar um pouco, né? Um pocão, digamos assim. Nosso país que tem uma democracia consolidada, né, conhecida internacionalmente, com pleitos eleitorais todos transparentes, é triste ver o que aconteceu, né? Uma revolta de uma parcela da população indignada com o resultado das eleições e que não representa o pensamento da maioria da população brasileira. Então, há de se reprovar esse tipo de atitude. É importante respeitar a vontade da população, independente se foi ou não a escolha de cada um, né? E futuramente uma nova oportunidade para exercer o direito de voto, fazer suas escolhas, mas não vai ser com atitude dessa natureza que nós vamos melhorar a gestão do nosso país. Então é reprovável esse tipo de atitude. Eu lembro que o IFAM, rapaz, o IFAM Lorenberg, ele fez um levantamento, até onde eu parei de acompanhar, lá no Palácio do Planalto, eram incontáveis as ações que foram apontadas como prejuízo, mas prejuízo grande, aqueles quadros antigos, relógios centenários, quadros valiosíssimos antigos e que causaram esse dano, provavelmente um dano financeiro propriamente, não é, de valor, mas o dano maior fica essa mancha aí, na minha avaliação, né, fica essa mancha no, vamos chamar de caráter, né, nacional, assim, na feição nacional. Quando você vai olhar para a história lá em 2023, no começo do ano, você vai ver essa mancha aí que, infelizmente, nos envergonha. Eu já fui abordar, Paulo, como que você fala isso? Como que você... Não tem como passar a mão na cabeça de quem quer que seja, que esteve lá, participando desses atos aí. Não tem como sancionar um troço vergonhoso desse aí. Então, me desculpe, pode ser meu amigo, pode ser quem quer que seja. Agora, eu defendo a apuração. Eu defendi a individualização da investigação, gostaria muito que isso fosse penalizado de forma individual, depois que se identificado. Olha, tem a AGU, além da PF e do Ministério Público. Então, eu espero que quem quer que seja, a cor partidária que tenha, que seja punido de forma ampla, geral e restrita. É a minha opinião, pelo menos, né? Eu acho que a maioria das pessoas estão esperando por essa punição aí, depois de tirado a limpo tudo o que aconteceu, e tem gente trabalhando sobre esse aspecto aí. Professor Lorenberg, eu gostaria muito que Vossa Excelência abrisse o bloco de perguntas aqui, a outra excelência que está do meu lado aqui, que é o Gilberto Figueiredo. Secretário, na verdade eu tenho 3 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. Talvez nós não tenhamos tempo para ouvir o senhor a respeito desses 3 temas. O primeiro tema, o tema é exatamente na atual legislatura, na Assembleia Legislativa, eu não tenho conhecimento, em nenhum momento da história da Assembleia tivemos uma bancada tão forte, a bancada da saúde, com 5 deputados, 4 médicos e 1 servidor de carreira da Secretaria de Saúde. E essa bancada, religiosamente, no mês de abril até outubro do ano de 2019, visitou cada um dos hospitais regionais e hospitais em Cuiabá e Várzea Grande. E eles fizeram um relatório, e nesse relatório, além de apresentar aos deputados, também apresentou ao senhor. E aí vem 2 perguntas, na verdade 3, vou fazer as 3 juntas, secretário, para ouvir o senhor a respeito disso. A primeira, esse relatório, o senhor pode citar 1 ou 2 pontos que o senhor considera relevantíssimo e fazer um comentário a respeito desse 1
ou 2 pontos a respeito desse relatório. A segunda questão, as visitas da bancada da saúde contribuíram com a secretaria, com o Estado e com a população ou não? E por que contribuíram ou não contribuíram? A terceira questão, qual foi a sugestão mais expressiva, mais relevante deixada por essa bancada da saúde nessas visitas? Olha, é importante ressaltar, eu sempre disse isso enquanto exercia a função de secretário, a importância dos parlamentares, né? Eu citava que Mato Grosso tinha praticamente 24 deputados, né, da saúde. Então não faltou apoio da Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos colocar em curso os programas estruturantes na área da saúde. E esse diagnóstico feito pela Comissão de Saúde, né, pelos médicos, ela foi muito importante. Primeiro que era quem conhecia do assunto, né? E quando lá no início da gestão foi feito esse diagnóstico, era visível, né, as deficiências estruturais, de equipamentos, enfim, de serviços que estavam sendo realizados pelos hospitais sob gestão do governo do Estado. Falta de medicamento, deficiências que perduravam por muito tempo. Então, além do diagnóstico que nós fizemos durante o período que antecedeu a nossa posse, no período da transição, esse diagnóstico feito pelos deputados foram subsídios a mais para que a gente pudesse desenhar os programas estruturantes. Então, essa participação deles é muito importante. Em alguns momentos serve para mexer com o gestor, tirar de uma zona de acomodação, em que pese não tinha zona de acomodação naquele momento. Tudo era difícil, dívida brutal dentro da área da saúde, os hospitais abastecidos, enfim, eram caos estabelecidos e os deputados, através dos seus diagnósticos, nos trouxeram o input necessário de informações para que a gente pudesse atuar. Se eu pudesse levantar os pontos mais relevantes, sempre foram aqueles mais visíveis, que têm a ver com a infraestrutura. E daí tem o programa de reestruturação, de modernização da infraestrutura, que percorre todas as nossas unidades, não é somente o hospital, mas as nossas unidades especializadas. Todas, efetivamente todas, estão em obras ou de construção de novos hospitais e todos os hospitais passando por reforma. Tem hospital que já atingimos 80% de reforma, porque é reformar um hospital em funcionamento, então era um programa para ser perene, mas que logicamente ia gastar aí médio e longo prazo para que a gente pudesse finalizar. E também foi muito importante para que nós pudéssemos levantar o valor de investimento necessário para corrigir essas deficiências. Tanto é que a saúde foi tratada com prioridade pelo governo do Estado, né? Não apenas para modernizar os hospitais existentes, para suprir de investimento nesses hospitais, e o senhor há de convir comigo que poucos meses depois da nossa posse, nunca mais faltou medicamento ou material em nenhum hospital de gestão do governo do Estado, como não falta até hoje. E todos os meses chegam equipamentos novos nos nossos hospitais para a melhoria do nosso parque tecnológico. E o governador foi receptivo a esse nosso plano, aportou os recursos necessários. Mato Grosso é o único estado hoje construindo 6 novos hospitais e reformando todos, né? Então, essa participação dos deputados, ela foi importante, será importante na nossa gestão. Eu agradeço a cada um que se empenhou nisso e tenho certeza que nós vamos continuar mantendo uma boa interlocução para ajudar, né? Os programas que o governo do Estado estabeleceu para mudar a característica desse Estado, para consertar esse Estado, todos passaram pela Assembleia Legislativa e graças a essa convergência do Poder Legislativo com o Poder Executivo é que é possível hoje Mato Grosso ter o maior programa de investimento do país, né? Com certeza, quase 20% da receita corrente líquida sendo investido nas diversas áreas e não é diferente na saúde. Ô Gilberto, antes de irmos para o intervalo comercial, eu citei aqui na abertura do bloco, quando eu lia a notícia do Gazeta Digital, princípio da transparência, lá pelos lados do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde. Como que estão, por exemplo, as cirurgias eletivas? Essa lista existe? De que forma as pessoas podem acompanhar esses atos da parte da Secretaria de Saúde, uma vez que
essa secretaria tem também, como eu disse no começo, uma demanda enorme. Essa mesma decisão que foi tomada, que está dando 180 dias para a Prefeitura de Cuiabá implementar essa transparência, ela já foi executada pelo governo do Estado. Também, um acordo, uma demanda feita com o Ministério Público, já houve lei votada pela Assembleia Legislativa, decreto do governador regulamentando a lei, e hoje já existe essa transparência. O Ministério Público acessa a lista, a população, o paciente pode acessar essa lista, né? Isso já está institucionalizado desde o início do ano passado pelo governo do Estado de Mato Grosso, né? O grande problema é que ainda existe um contingente grande de pessoas na lista que já não devia estar mais lá. Ou ele já foi atendido, ou ele já faleceu, e essa lista da regulação, ela está bastante congestionada por quem já deveria ter sido filtrado de lá. Esse é o grande trabalho que nós estamos realizando, né? Inclusive já estamos minutando um projeto de lei para permitir que a gente possa expurgar da lista aquelas pessoas que porventura a gente não consegue encontrar. Nós temos um programa robusto de cirurgias eletivas, e aí você seleciona para fazer 100 cirurgias, você encontra 10 pacientes. Ou o cadastro dele está desatualizado. Ou ele faleceu. Ou ele faleceu. Ou ele já fez o procedimento, mas alguém no município não alimentou o sistema. Enfim, existe uma série de fatores, mas nós precisamos depurar para que a gente tenha efetivamente uma estatística correta até para facilitar o nosso Quem sabe um mutirão para fazer esse levantamento aí, né? Acho que vale a pena. Quando nós lançamos o programa de cirurgias eletivas, né, vocês se recordam, foi disponibilizado pelo governo do estado 104 milhões de reais para aportar aos municípios para que a gente pudesse fazer frente, né? E infelizmente não foi coroado de muito êxito isso. Os municípios, muita dificuldade para colocar em curso esse programa. Nós transferimos antecipadamente 17 milhões para os municípios e pouco mais de 7% disso foi realizado. Na outra linha, que é aquilo que é realizado pelos próprios hospitais regionais, são robustos os números apresentados na performance dos hospitais, com mais de 15 mil cirurgias eletivas realizadas desde o lançamento do nosso programa. Mas nós vamos agora revisitar esse programa, verificar, temos uma reunião marcada com o COSEMES, que é o Conselho Representativo dos Secretários Municipais de Saúde, com o consórcio Telespires, que é um daqueles que teve melhor performance de realização, para que a gente possa reformatar o programa e atingir o objetivo pelo qual ele foi criado. Para se ter ideia, no município de Cuiabá, no lançamento desse programa, o primeiro plano aprovado foi na ordem de 5 milhões de reais e pouco mais de 1% foi realizado. Aí. Então, você vê que é onde nós estamos falando, no principal centro, né, que é aqui na Baixada Cuiabana, e o percentual de realização, seja física e financeira, é muito ruim, né? Então, você imagina... Tem alguma coisa fora da ordem, os números têm que fazerem as pazes, os números aí. E infelizmente os municípios que tiveram um plano aprovado e não executaram, terão que fazer a devolução do recurso, né? Então o que nós vamos fazer agora é, como eu disse, fazer uma avaliação de impacto, como é que foi esse período, e ver correção dos caminhos para que a gente possa realmente atingir os objetivos propostos. Olha só, a opinião vai dar um tempo para mais um intervalo, o último intervalo comercial desta noite, e volta já no último bloco com o Gilberto Figueiredo. Vamos falar sobre os hospitais regionais, concurso público, o que mais? Vamos falar das denúncias que o Lorenberg tem ali. Mentira, Lorenberg não tem nenhuma denúncia para fazer, não. Mas a gente tem muito mais assuntos aqui para a gente abordar com o secretário Gilberto Figueiredo sobre saúde pública no estado de Mato Grosso em um instante só. Daquilo que eu falava logo no começo, lá que o Cuiabá e o Misto e Cuiabá vão jogar, e é um grande jogo que a gente está esperando muito para assistir. Quem sabe o Dorileu nos conceda aí um camarote, né, Lorenberg, para a gente assistir lá. Senão a gente vai do mesmo jeito. O Gilberto Figueiredo está aqui, secretário de Estado de Saúde Pública. Eu vou abrir o bloco, geralmente eu peço para o Lorenberg abrir, mas como eu já anunciei no bloco anterior, secretário Gilberto, há 20 anos não se faz concurso público na saúde. 20 anos ou mais, 19, 20 anos. E aí é um clamor por parte dos servidores públicos aqui no estado,
e por situações até muito parecidas, não é? Uma das alegações aqui no município de Cuiabá, quando se alega os problemas graves aqui, um deles é a falta de concurso público, que acaba suscitando, no caso de Cuiabá, indicações políticas e tudo mais, no caso de Cuiabá. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, como é que está isso no raio de ação aí da Secretaria de Saúde sobre concurso público para o estado de Mato Grosso na área da saúde? Olha, a Secretaria de Estado de Saúde fez todos os levantamentos das vacâncias existentes ao longo desse período, das necessidades, eu diria, estratégicas que existem, porque não dá para justificar dificuldades do funcionamento da saúde por falta de concurso, né? Tampouco eu coloco a realização do concurso como condição necessária para que a assistência em saúde possa funcionar. Hoje, no país todo, o SUS funciona através da contratualização de serviços com as pessoas jurídicas, que são aquelas que contratam, que têm responsabilidade de fazer a entrega do serviço, são remuneradas por isso. Se não fizer a cirurgia, não recebe. Se não realizar o plantão, não recebe. Então, isso é muito mais eficiente do que inchar uma máquina de servidores, e nós sabemos que o peso que existe do custo da máquina pública é muito alto, que não está diretamente relacionado à eficiência. Mas eu concordo que nós temos funções estratégicas, que são aquelas ligadas à supervisão, ao controle, à avaliação dos serviços que são contratados com as pessoas jurídicas, que devem ser exercidas por um profissional de carreira efetivo que possa se responsabilizar pelas decisões que toma. A Secretaria de Estado cumpriu a sua função de fazer esse dimensionamento, de nomear as comissões de estudo, de encaminhar a secretaria que é responsável pela gestão de recursos humanos do governo do Estado, que é a CEPLAG. Então, essa demanda está lá, sendo avaliada pelo governo. A realização do concurso é uma discricionariedade do poder público e do executivo, ou seja, é uma autorização do governador do Estado. E isso era para ter sido realizado no ano passado, mas aí veio o pleito eleitoral, entendeu-se que não seria conveniente nenhum lançamento de edital nesse período. Está lá sobre essa avaliação e quero crer que no futuro breve o governo do Estado vai estar anunciando pela realização do concurso. Mas eu não coloco isso como uma condicionante para que o SUS, o serviço do SUS, possam ser melhores, otimizados, possa ganhar eficiência se faz ou não faz concurso. Na eficiência, nem na eficiência você não acha que ganha? Eu acho que em algumas áreas, como eu disse, eficiência e economicidade, não são dois fatores que caminham juntos nessa área do concurso? Mas nessas duas áreas a gente pode ter o seguinte, quando você tem um médico efetivo e ele porventura é afastado, você não consegue com a velocidade no dia substituir ele. Mas quando você tem uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica é obrigatória a atender e colocar o substituto imediatamente. Então, as amarras do poder público dificultam ações, como acontece na educação, na saúde, que são aquelas que você precisa de decisões imediatas, né? A gente sabe qual é a diferença dessas condicionantes quando você trata de um servidor efetivo e de um servidor que é terceirizado, contratado numa empresa. Mas tem funções que são estratégicas, como eu disse, controle, avaliação, supervisão, que precisa ser feita pelo governo do Estado e melhor que seja realizada por um servidor efetivo, porque ele vai tomar decisões que podem gerar impacto, inclusive, na sua carreira. Então, é importante que nós oxigenar o nosso quadro para substituir muitas perdas que houve ao longo desses anos, que não houve um novo concurso, muita gente se aposentou e a gente precisa desse recurso. Para encerrar esse assunto, então está mais ou menos um ano, foi entregue ano passado lá para a CEPLAG, para o Basílio. No raio, existe, o senhor conversa muito, além de ser amigo, o senhor conversa muito com o governador, existe esse planejamento para 2023, a realização desse concurso, ou que comece a sair do papel? Sim, o governador já manifestou que isso está na rampa de planejamento do governo do Estado, não só na saúde, mas em outras pastas, né? Já parece que anunciou também que haverá concurso na Secretaria de Fazenda, já realizou na Secretaria de Segurança, e eu, logicamente, como secretário, tenho esperança e estou na fila e gostaria que aconteça.
acontecesse, talvez não na proporção que se imagina, que, né, os sindicatos gostariam que acontecesse, mas em algumas áreas nós necessitamos reforçar o time para poder cobrar e ter segurança, né, como entidade de terceira parte. Lorenberg, por favor. Secretário, tem um trecho aqui que eu encontrei no site do CONAS, e aí eu gostaria muito de um comentário do senhor. A Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, como gestora do Sistema Único de Saúde, tem entre as suas funções a definição de políticas, assessoramento aos municípios, acompanhamento à avaliação das ações e atividades de saúde, além de coordenar a política estadual de saúde em parceria com os municípios e a União, visando a melhoria da qualidade de vida da população de acordo com os princípios do SUS. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito, com uma perguntinha até para provocá-lo, e provocar sempre no bom sentido. A Secretaria tem cumprido à risca religiosamente essas funções, secretário, ou ainda falta muita coisa para avançar? Se tem cumprido, isso significa dizer que a população está vivendo uma vida altamente positiva, com saúde, com bonança, com tudo, ou não? Não, claro que não. Não podemos considerar bonança. O SUS é, sim, o maior programa de assistência universal do mundo. Mas o SUS não é perfeito, né? Você oferecer assistência completa a todo cidadão, indistintamente, seja aquele que pode pagar ou que não pode pagar, em todos os procedimentos, não é algo fácil. E não é tão simples e requer um investimento brutal, né? Então, é lógico que tem gargalos que precisam ser resolvidos e a luta de todos os gestores e todos os governos é nesse sentido, né? Precisaria colocar o dobro de recursos e usar esses recursos com muita eficiência para dar resposta à necessidade da população. Mas o SUS, né, a saúde como um todo, ela é administrada de forma tripartite. Quando fala a secretaria coordenadora de todo um plano de saúde no Estado, ela faz isso com a participação dos gestores municipais e também com o Ministério da Saúde. E nós, no Estado de Mato Grosso, nós somos fielmente cumpridores da lei quando nós planificamos a saúde no Estado de Mato Grosso, via Comissão Intergestora Bipartite, que é a CIB, né, que tem representação dos municípios, e aonde são aprovadas as PPIs, que são as programações regionais, né, onde se define o que cada um faz. Então, quando se diz assim, em Cuiabá que vai fazer um determinado procedimento, isso foi pactuado, sentou à mesa o gestor e falou, eu vou fazer X tomografias aqui, a responsabilidade é minha, e por isso recebe pelo serviço do Ministério da Saúde. Então, isso é discutido e cada um dos entes, seja municipal, estadual, assume as suas incumbências. O grande problema é que ao longo do tempo não se começa a cumprir aquilo que foi pactuado. Então, um dos projetos estratégicos nossos é revisitar e replanificar tudo aquilo que foi acordado no Estado de Mato Grosso. Mas, como eu disse, a gente faz isso a quatro mãos, com a participação dos secretários municipais, e quando há algum conflito, né, a gente pede a intermediação do Ministério da Saúde, mas eu não me recordo que nós tenhamos dificuldade para pactuar no Estado de Mato Grosso, a relação é harmônica, os municípios eles conseguem reconhecer o esforço do governo do Estado, um governo sério, que durante os primeiros 4 anos repassou para os 141 municípios mais de 1,5 bilhão de recursos nos programas regulares instituídos, fora os extraordinários, né? Então, é um governo adimplente que durante 4 anos de gestão, do primeiro mês ao 48º, nunca atrasou um repasse, né, que nós recebemos com 11 meses de atraso do governo anterior, com uma dívida grande. Então, essa credibilidade, um governo sério, que combina, que pactua e cumpre, tem facilitado, sim, melhorar de forma substancial a saúde, não apenas realizada pelo governo do Estado, mas pelos municípios do Mato Grosso. Secretário, eu tenho 4 minutos para encerrar o programa e tenho 3 perguntas para fazer. Mas eu vou fazer assim, breve, muito corrido, para que você responda corrido também, sem prejuízo à resposta. Primeiro, aqui no município de Cuiabá, nessa celeuma que se criou aí na saúde aqui municipal, os gestores atuais
tem alegado que muito se deve desse caos aí à demanda que vem do interior para cá, para o município, a demanda que chega, a tal da ambulancioterapia, que os repasses do Estado não estariam chegando, ou se estariam chegando não a contento. A primeira pergunta é essa aí, como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Todos os recursos que são oriundos do governo do Estado, pactuados com o município de Cuiabá e com os outros 140 municípios, nós pagamos com rigorosidade todos os meses da gestão do governador Mauro Mendes. Nós nunca discriminamos Cuiabá, falando, não vamos pagar a Poconé e não vamos pagar a Cuiabá. Então, não progride essa fala que nós sacaneamos com Cuiabá nesse aspecto. Em nenhum momento isso aconteceu. Parte dos serviços que são realizados na área da saúde vem dessa pactuação que quem paga é o Ministério da Saúde e paga antecipado. E muito desses serviços, Cuiabá não está realizando e está recebendo. E quem está realizando é um outro ente. Alguns serviços são realizados na Santa Casa de Cuiabá, que é administrado pelo governo do Estado, que são serviços pactuados que deveriam estar sendo canalizados para o governo do Estado e vão para a Prefeitura de Cuiabá. Então, quando se diz assim, desce o Mato Grosso inteiro para Cuiabá, nós vamos ter oportunidade de clarificar melhor esses números para mostrar até que ponto isso é uma verdade ou não. E deixando claro, quando Cuiabá faz um pacto, recebe do Ministério para fazer isso. Cuiabá e qualquer município, sim, inclusive o governo do Estado. Então isso não procede, não tem discriminação, infelizmente, né, são quantos anos de gestão? 6 anos de gestão com os causos estabelecidos desde o início até hoje. Então isso não pode ser culpa do governo do Estado. Gilberto, a judicialização, rapaz, a gente sabe que as pessoas quando não encontram em âmbito estadual aquilo que procura, que é o atendimento, ela judicializa. E também sabemos que existe uma procura muito grande pela judicialização. Como que está isso hoje sendo gerido aí na sua gestão? 1 minuto para a resposta. Ainda existe. Judicialização vai existir enquanto os estados não tiverem 100% de resolutividade para tudo, e tudo não é só o que está estabelecido no SUS, porque na Constituição diz que tem direito a tudo. Então, quando não está claro no SUS, é uma demanda judicial que nós precisamos cumprir. Então, ela não vai deixar de existir. Nós vamos reduzir isso de forma substancial quando a gente preencher os vazios assistenciais do Estado, ter um hospital de alta resolutividade como é o Hospital Central. Aí nós vamos demandar menos e nós estamos trabalhando com muito afinco para que isso aconteça, para reduzir o máximo das demandas judiciais. Então, nesse último minuto, já que você falou Hospital Central, dá uma pincelada aí, já agradeço pela sua vinda, ao Hospital Central e os outros 3 hospitais que estão sendo entregues à população. 5, né? 5. O Hospital Central, 80% das obras realizadas. Nosso projeto é que no máximo, julho, agosto, 1 minuto. Já estejamos praticamente com 100% das obras realizadas. Estamos trabalhando agora no recheio, que é a aquisição de equipamentos. Acabei de voltar do estado de São Paulo, visitando 3 hospitais, fui ao Einstein, onde eu estive internado, para que a gente possa capitalizar as melhores práticas para que a gente consiga implantar aqui. Os outros hospitais todos estão em obras, né? Começaram um pouco depois do Hospital Central, alguns mais rápido, outros menos rápido, mas é um programa de 2 anos para acontecer. E também o Hospital Júlio Bilhas, que é um hospital da universidade, mas construído pelo governo do Estado. Franco desenvolvimento, enfim. Todas as obras que nós precisávamos iniciar na área da saúde estão em curso. Gilberto Figueiredo, obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado mesmo, é corrido, mas é assim mesmo. Parabéns, Ana, assessora de imprensa, né? Lanzarini, até mais, até amanhã, com o deputado federal Fábio Garcia, ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.